Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Abra a sua Bíblia, mantenha aberta na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler em Gálatas 1, do verso 10 ao verso 17. Gálatas 1, do versículo 10 ao versículo 17. Mesmo assentados, com toda atenção e reverência, nós vamos acompanhar logo depois de Coríntios. Aqui na minha Bíblia é página 1530. Se isso ajudar os irmãos. Gálatas 1, de 10 a 17. Assim nos diz a palavra viva, poderosa e inerrante do Senhor. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Ábia e voltei outra vez para Damasco. E outra vez vamos orar, rogando de Deus a sua bênção, a iluminação do seu Espírito, para que possamos entender, compreender a sua vontade revelada para o nosso coração. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez alçamos a nossa voz em louvor, em adoração e em gratidão ao Senhor por mais esta oportunidade tão rica, tão gloriosa que nos concedes de estarmos aqui reunidos no teu dia, nos teus átrios, lendo a tua palavra na tua santa, gloriosa, bendita e augusta presença. Ó Deus, vem capacitar-nos por teu Espírito a contemplar as maravilhas da tua lei, a enxergar além da mera letra, mas que o teu Espírito Santo, que habita em nós, com o qual fomos selados para o dia da redenção, possa conduzir-nos à verdade cristalina, indubitável, absoluta do teu Evangelho, da tua palavra. Prepara o nosso coração como quem prepara a terra para receber a semente, e que a semente da tua palavra, lançada em boa terra no nosso coração, possa germinar, possa brotar, possa florescer e possa frutificar frutos que permaneçam para a vida eterna, frutos dignos de arrependimento. Ó Deus, seja glorificado nesta noite, nas nossas vidas. Lembramos-nos aqui dos irmãos Jéssica e Samek, que aniversariam no mês em curso. Que o Senhor os abençoe e te pedimos mais uma vez, enriquecendo-os, ó Pai, com a tua palavra, enchendo-os da tua graça e do teu Espírito Santo. Ó Deus, pedimos-te mais uma vez pela nossa nação,
Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de nós. Abençoa a obra missionária ao redor do mundo, ó Deus. Abençoa a tua igreja e abençoa-nos aqui nesta noite. Rogamos-te estas coisas e já te as agradecemos. No nome santo de Cristo Jesus, teu Filho, o Cristo, o Senhor e Salvador nosso. Amém. Meus irmãos, durante alguns minutos nós vamos meditar nesta passagem, neste passo das Escrituras. Eu gostaria de, introdutoriamente, colocar uma situação odierna, algo que eu e você temos testemunhado, que é justamente o crescimento galopante, vertiginoso, a multiplicação de pessoas que se apresentam através das redes sociais, através da TV, da internet, se dizendo embaixadores de Deus, se auto-intitulando mensageiros de Deus, porta-vozes do céu na terra. E esta pleiade de pessoas tem aumentado cada vez mais. É impressionante como eles se multiplicam. E a gente fica um tanto quanto preocupado e com o pé meio que atrás, nos perguntando: será que de fato essas pessoas todas que se levantam para falar em nome de Deus são de fato mensageiros legítimos, idôneos? Será que falam realmente da parte do Senhor? Será que falam pelo Espírito de Deus? Será que de fato pregam a verdade cristalina das Escrituras? E eu vejo o apóstolo Paulo, nesta passagem de Gálatas 1, do verso 10 ao verso 17, colocando algumas características, algumas marcas, que são inerentes àqueles que de fato são mensageiros de Deus, são enviados de Deus, pessoas que foram credenciadas por Deus para falarem em seu nome, para disseminarem o Evangelho, e fazendo isso tão somente para a glória de Deus, porque nunca na história vimos tantas pessoas se levantando e se dizendo enviadas de Deus, arautos do céu. Mas vamos olhar para esta passagem e vamos responder através dela, ou a partir dela, a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas: quem são os mensageiros de Deus? Quais são as suas características? Como é que nós podemos ouvir um pregador que se auto-intitula enviado de Deus, mensageiro de Deus, e concluir: de fato, eu estou diante de um mensageiro de Deus? Ou o contrário, não, eu estou diante de um falso mestre, que está pregando um falso ensino, que está propalando, disseminando uma heresia, um ensino antibíblico, contrário àquele ensinado por Jesus nas páginas das Sagradas Escrituras. Como eu posso concluir se aquela pessoa, seja ela quem for, não importa a sua fama, não importa o seu conhecimento acadêmico, filosófico, científico, teológico, não importa o tamanho da sua igreja, não importa quantos títulos ela possua, mas nós podemos, a partir das Escrituras, com o auxílio indispensável do Espírito Santo de Deus, concluir se aquela pessoa é de fato um enviado de Deus ou não. Olhe comigo para o texto. O que temos aqui como sendo a primeira marca de um verdadeiro arauto de Deus? Olhe para o versículo 10. O versículo 10, ele fala por si só. Qualquer um de nós aqui, até uma criança, poderia extrair daqui, do verso 10 de Gálatas 1, a primeira marca de alguém que de fato, de alguém que verdadeiramente foi enviado por Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ele faz na verdade uma pergunta: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Bom,
O apóstolo Paulo está dizendo que a primeira marca de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro enviado, mensageiro de Deus, é que ele não procura agradar a homens. Antes, ele procura agradar a Deus. E Paulo coloca essas duas condições como sendo excludentes. Ou seja, elas não são includentes. Ninguém pode ao mesmo tempo agradar a Deus e agradar aos homens. Se o pregador agrada a homens, ele não está agradando a Deus. E se ele procura no seu ministério, em pregação e ensino, agradar a Deus e pregar a palavra de Deus, ele não vai agradar aos homens. Porque ele vai falar a verdade segundo a Escritura, sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus. Veja, perceba, atine para o fato insofismável de que hoje, através da mídia televisiva, radiofônica, são poucos os pregadores que, se intitulando mensageiros de Deus, pregam acerca do inferno, pregam acerca do pecado, mas tem pregado, por outro lado, o fato de que você deve fazer corrente de oração durante 7 dias, envolvendo 7 irmãos, 7 igrejas, durante 7 semanas, durante 7 anos, correntes, ensinos falaciosos, que promanam de lábios, que não professam a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas promanam de lábios fraudulentos. Paulo diz aqui, das duas uma, ou eu agrado a Deus, ou eu agrado aos homens. E aí ele conclui na parte B do verso 10, se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amado, você que quer ser um servo de Cristo, que quer servi-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser, você vai incomodar as pessoas. Você vai causar um certo incômodo. Você não será uma pessoa simpática quando você fala às demais pessoas do seu convívio social, do seu círculo de amizades, acerca do pecado, do juízo próximo, iminente de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando da sua vinda retumbante, gloriosa e vitoriosa. Mas você procura agradar a Deus. Os próprios apóstolos, oportunamente, no comecinho do livro de Atos, disseram às autoridades que os perseguiam: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E foram proibidos de continuar pregando acerca de Jesus. Estiveram sob ameaça: se vocês continuarem pregando acerca de Jesus o Nazareno, vocês serão presos, vocês serão mortos. Mas no dia seguinte, estavam no templo e nas ruas de Jerusalém, enchendo as praças com a sua doutrina, que é a doutrina de Cristo, a sã doutrina. Esta sã doutrina que Paulo chama na segunda carta a Timóteo de bom depósito, de leite genuíno. Quem procura agradar a Deus e não aos homens, prega o genuíno, autêntico e legítimo evangelho, a sã doutrina. Esta era a preocupação de Paulo. Por que Paulo foi tão perseguido? Porque Paulo sofreu tanto por conta da sua pregação e do seu ministério? Porque ele não procurava agradar a homens. Ele não queria agradar os judeus, não queria agradar nem a si próprio. Ele procurava em tudo e em todas as horas agradar a Cristo. Paulo dizia: eu sou servo de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu não sirvo a homem nenhum, meu compromisso é com Cristo. E quando assumimos este compromisso com esta profundidade, com este grau, com este nível de comprometimento, querendo ou não, você vai causar um certo incômodo nas pessoas, às vezes começando dentro da sua própria casa. É o marido descrente, é a filha descrente, que não aceita o fato do pai ou da mãe servirem a Cristo de todo o seu coração, estarem na igreja no domingo e não no shopping, estarem na igreja no domingo de manhã e não pedalando, e não fazendo caminhadas nas praias, mas na igreja. Isso incomoda. Alguém já disse, e até o presbítero João Mais repetiu outro dia, né? Que Deus veio para acomodar os incomodados, apaziguar o coração dos que estão aturdidos e perplexos, e Ele veio também para incomodar os acomodados, aqueles que estão deitados em berço esplêndido, não tem nenhum grau de compromisso com a igreja, nem com o Senhor da igreja,
não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, eles de fato não servem a Deus, embora se auto-intitulem servos, mas de fato, na prática, em verdade, não servem a Cristo, servem a si próprios, ou servem a uma igreja, servem a uma entidade religiosa, podem ser tudo, menos servo de Cristo. O apóstolo Paulo, este mesmo que escreveu aos Gálatas, escreveu também a Timóteo dizendo que todo aquele que quiser viver piedosamente, será perseguido. E Paulo procurou viver piamente o Evangelho, ser um servo de Cristo. Por isso ele foi tão perseguido como foi. Então a primeira marca de um verdadeiro mensageiro é que ele não procura agradar a homens. Essa é uma marca que está estampada no texto. É fácil, é simples de você perceber. Nós não devemos buscar agradar a homem algum. Isso não quer dizer, irmãos, que porque eu sou servo de Cristo, eu tenho que ser antipático, antissocial, tenho que andar brigando com as pessoas e sempre de cara feia. Não é isso que Paulo está ensinando. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Muito pelo contrário. Alguém que serve a Cristo e que procura agradá-lo e não serve a homens, nem procura agradar a homens, é uma pessoa dócil, é uma pessoa temperante, é uma pessoa de espírito amistoso, ele estende a destra da amizade aos irmãos, é uma figura querida, é uma figura carismática, porque ele transmite graça àqueles que o ouvem. Jesus disse, em certa ocasião, que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam. Quando nós pregamos a palavra de Deus, irmãos, todo o conselho de Deus, não fazendo da palavra de Deus uma espécie de horóscopo ou caixinha de promessa, mas pregamos todo o conselho de Deus, a justiça, o amor, a bondade, a compaixão, a ira de Deus e o juízo de Deus, nós causamos um certo incômodo. Eu falei para os irmãos hoje pela manhã, e reitero agora à noite, que sexta-feira lá na Manuel Dias, quando estávamos lá falando para aquelas pessoas no ponto de ônibus, é interessante a gente frisar, é só um adendo, né? As pessoas falam, mas pastor, 7 horas é muito cedo, eu não tenho nem condições de chegar na hora. Realmente é complicado para muitos, nós entendemos isso, mas quando chegamos lá às 7 horas na Manuel Dias, é o momento em que o ponto está cheio, dali a 40 minutos, só tem 1/5 de pessoas ali, eles vão pegando o ônibus, vão embora para casa, do seu trabalho, a gente tem que chegar às 7 horas, que a gente pega o ponto cheio de gente, é quando a gente chega para falar acerca do Evangelho, e como eu falei pela manhã, quando a gente começa a falar, ou a tocar, ou a cantar, alguns simplesmente viram o rosto, fecham a cara, e não querem ouvir, não querem ser confrontadas com a verdade, com a realidade de suas almas, a um passo do inferno, debaixo da espada da lei, sob a ira do Deus Santo, elas não querem ouvir. Mas nós não somos servos de homens, somos servos de Cristo, e como tais, temos o compromisso com Deus e com a sua palavra, de pregar todo o conselho de Deus. E a gente liga a TV, acessa a internet, as redes sociais como um todo, e nós vemos pessoas pregando um evangelho completamente distorcido, daquele pregado pelo Senhor Jesus, pela igreja primitiva e pelo apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários que a igreja já teve, levantado pelo próprio Deus. E Paulo está dizendo aqui, eu procuro agradar não a homens, eu procuro agradar a Deus. Por que Jesus foi tão rejeitado? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porque ele começou dizendo o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tanto ele quanto o seu antecessor e precursor João Batista, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda planta que meu pai não plantou será cortada e lançada no fogo. Jesus era perseguido pelos fariseus, pela elite religiosa do seu tempo, porque Jesus apontava para elas, para as autoridades religiosas, e dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sepulcros caiados. Jesus incomodava. Paulo e Silas, quando chegaram em Tessalônica, disseram assim, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Então o Evangelho
E o evangélico, ele causa um certo reboliço onde ele chega. Ele causa um transtorno santo onde quer que ele vá, seja na faculdade, na escola, no trabalho, entre os vizinhos, na sua rua, você causa um certo incômodo. É assim que acontece com o verdadeiro evangelho e com os verdadeiros mensageiros deste evangelho. Geralmente, irmãos, minha experiência, a experiência de muitos tem sido essa. Você chega na escola e se identifica como um servo de Deus, você é colocado no escanteio. Você é preterido. Você está sempre em segundo plano. As pessoas não querem a sua companhia, porque você vai confrontá-las com a verdade. Você vai dizer: isso está errado, isso não é correto. Eu vou denunciar isso ao professor, ao diretor da escola. Então elas não querem você por perto, porque você é uma espécie de dedo duro. Você é uma espécie de denunciante. Mas o próprio Senhor Jesus denunciou o pecado na vida do ser humano. E nós não podemos fazer diferente, não. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, por cada cidade por onde ele passou, ele pontuou esta verdade, da condição humana diante de um Deus santo, mergulhada em um mar, num lodaçal de pecados, até o pescoço. Mas enquanto isso, você liga a sua TV, às vezes até durante a madrugada, e ouve pessoas pregando as coisas mais absurdas, quando comparadas com o ensino genuíno da palavra de Deus. Há um líder religioso conhecido mundialmente. Ele disse as seguintes palavras, abre aspas, ele disse assim: todas as religiões são verdadeiras, porque elas são verdadeiras nos corações de todos aqueles que acreditam nelas, fecha aspas. Depois ele disse o seguinte, abre aspas, como pai amoroso, Deus nunca condena seus filhos, então ele chama todo mundo de filho de Deus. Ele prossegue dizendo: coisas ou práticas que a igreja via como pecado no passado, hoje não são mais vistas dessa forma pela igreja, como se a igreja é quem deve dizer o que é pecado e o que não é, e não a palavra de Deus. Mas ele vai mais longe, é um líder conhecido mundialmente. Os irmãos devem imaginar a que eu me refiro. Ele disse ainda, abre aspas, nossa igreja é grande o suficiente para heterossexuais e homossexuais, para os que são pró-vida e aqueles que são pró-escolha, falando do aborto, para os conservadores e para os liberais, todos amando e adorando o mesmo Deus. Eu estou me referindo ao Papa Francisco. E como é que o mundo reage a esse tipo de discurso? Com ovação, ovacionando, batendo palmas. Servo de Cristo? Jamais. Jamais. Falso profeta. Porque esse não é o ensino das Sagradas Escrituras. Há um outro ex-pastor presbiteriano. Está aí na internet. Você pode acessar de sua casa e perceber o que o Caio Fábio disse a um casal de namorados. Esse casal, o rapaz escreve e pergunta para ele assim: Caio, eu posso me relacionar fisicamente com a minha namorada? Nós não somos casados, mas podemos nos relacionar fisicamente? Resposta do pseudo-pastor Caio Fábio, abre aspas, é uma presunção alguém chegar para outro ser humano e dizer que ele está em pecado, porque ele e uma garota que se amam fazem sexo. Não posso dizer que é pecado só porque falta a oficialização, só porque falta uma formalidade, a formalidade do casamento. E ele conclui dizendo que o que importa é a sinceridade. E o que é que as pessoas fazem diante de declarações como esta? Ovacionam, aplaudem. Serve a Cristo? Servo de Cristo? Nunca, jamais. Servindo aos homens. E servindo aos homens não podem agradar a Deus. Esse casal, o rapaz tem 20 anos, a menina tem 18. Então, resumindo a resposta do pseudo-pastor foi: se vocês se amam ou se gostam, ele chega a dizer, verdade de vocês não sabem bem o que é amor, mas eu estou vendo que vocês se gostam. E o fato de se gostar é suficiente para vocês se relacionarem. A Bíblia chama isso, irmãos,
de fornicação. A Bíblia batiza isso, carimba isso de pecado. Então Paulo coloca essas duas situações. Ou você serve aos homens, e esses homens podem incluir você, serve a você mesmo. Você está na igreja para se auto-beneficiar. Você veio para fazer parte de uma corrente de oração, porque você tem uma necessidade aí física ou financeira, seja lá de que natureza for, mas você não veio para servir a Cristo, veio para se servir. Ao ferir alguma benesse, alguma bênção, algum favor, é claro que Deus abençoa, é claro que Deus nos favorece com suas bênçãos, mas esta não deve ser a razão pela qual estamos ou viemos aqui. Viemos aqui porque servimos ao Senhor. Então Paulo coloca inicialmente no verso 10 essas duas condições: ou estamos de um lado ou do outro. Ninguém pode ficar como que em cima do muro. Ou você serve a Cristo e é servo de Cristo, e por isso não agrada aos homens, ou você serve aos homens, agrada aos homens, e assim não pode agradar a Jesus, não pode ser servo de Cristo. O próprio Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Cristo e a luxúria, a riqueza, a mamon. Temos que nos decidir. Tomar um lado, abraçar uma opção, nunca as duas ao mesmo tempo. Ou servimos a Cristo, ou servimos aos homens. João diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se somos amigos do mundo, nos constituímos automaticamente inimigos de Deus. É como tentar colocar os pés em duas canoas e tentar navegar em duas canoas com cada pé em uma canoa diferente. Isso é impossível. É exatamente o que acontece quando tentamos servir a Deus, servir a Cristo e ao mesmo tempo servir ao mundo. Adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar a outro Deus qualquer, pagão, a um ídolo qualquer. E de ídolos o mundo está cheio. Basta alguma pessoa morrer que aparentemente tenha feito algum pseudo milagre e logo ela é canonizada. E aí surge mais uma heresia nesse panteão de heresias que é o mundo de hoje, o mundo religioso dos nossos dias. Falta, ou é muito raro, termos na mídia e nos púlpitos das igrejas atuais verdadeiros pregadores verdadeiramente comprometidos com a verdade de Deus, que não negociam a palavra de Deus, que não se vendem. A palavra de Deus do Evangelho, irmãos, ele é simplesmente inegociável. E ai daquele que achar que pode negociar, manipular a verdade, ser um experiencialista, coloca a sua experiência acima da palavra de Deus e termina com isso negando a verdade da palavra do Senhor. O fato é que muitos pregadores hoje pregam não o que as pessoas precisam ouvir, mas eles pregam o que as pessoas querem ouvir. Eles ficam como que através de suas pregações massageando o ego das pessoas, evitando certos temas ofensivos e polêmicos, para não afugentar os fiéis, para não afastá-los da igreja. Eu me lembro a essa altura de Marcos capítulo 10, quando aquele jovem procurou Jesus, perguntando: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: conhece os mandamentos? Ele fala: conheço, e os pratico desde a mais tenra idade. Depois Jesus diz: então vá, venda os seus bens, volte, siga-me, e terás um tesouro no céu. Jesus conclui a história dizendo que ele saiu muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele moço não queria de fato seguir, e muito menos servir a Cristo. Ele servia a um outro Deus. Ele era escravo da luxúria. E assim muitos têm tentado seguir a Cristo, sem tomar a cada dia a sua cruz, sem negar a si próprio. O apóstolo Paulo combateu esse tipo de evangelho que existia desde o seu tempo, desde os seus dias. Se você olhar aqui nos outros versos de Gálatas 1, você vai perceber que Paulo vai fazer uma alusão aqui aos judaizantes, que era uma seita daquela época, que estava assediando a igreja da Galácia, fazendo com que os crentes verdadeiros
mensageiros de Deus retrocedessem, voltando ao judaísmo, voltando às práticas, ritos judaicos, da lei cerimonial. E Paulo está aqui dizendo algo muito interessante, exatamente para afugentar aquelas raposas da igreja da Galácia. Olhe comigo para os versos de número 11 e 12. Aqui nós temos a segunda marca de um verdadeiro crente, ou de um verdadeiro mensageiro de Cristo. Ele diz assim nos versos 11 e 12: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso, irmãos. E essa segunda marca é tão importante quanto a primeira. Qual é a marca que Paulo está colocando aqui? Primeira coisa, um parêntese, mais um adendo. Aqui nós temos uma credencial apostólica. Há muitos hoje que se intitulam verdadeiros mensageiros e verdadeiros apóstolos. Mas nós temos aqui, só abrindo um parêntese, qual é a marca de um verdadeiro apóstolo? Paulo está dizendo que, como apóstolo, ele recebeu o evangelho não de homem algum. Quem foi que evangelizou o apóstolo Paulo? Você se lembra? Ninguém. Foi o próprio Jesus. Os apóstolos foram alcançados pelo próprio Senhor Jesus, chamados por Ele, evangelizados pelo próprio Senhor. E àqueles 12, aquele colegiado, foi dada uma credencial toda especial, que nenhum apóstolo hoje tem, até porque hoje não existe apóstolo. A apostolicidade hoje é fruto da arrogância, da empáfia, do orgulho e da vaidade do coração do homem. Porque todo apóstolo, o primeiro requisito de um apóstolo é que ele recebia por revelação. Paulo fala: ninguém pregou o evangelho para mim. Eu não aprendi de homem nenhum, ninguém me ensinou. Eu aprendi por revelação. Por isso, eu sou um apóstolo, diz o apóstolo Paulo. A igreja da Galácia estava colocando em dúvida a apostolicidade, o chamado apostólico de Paulo. Paulo está dizendo: pois bem, vocês querem uma prova de que eu sou um apóstolo genuíno? É que eu recebi o evangelho não através de homem algum, não aprendi de homem algum, mas mediante revelação. Aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 11 da ceia, né? Eu recebi o que também vos entreguei. Paulo fala da revelação, que lhe fora concedida. Era a chancela, era o selo que legitimava o seu chamado apostólico. Eu estou apenas abrindo um parêntese para falar desses falsos apóstolos, que chegam na televisão e dizem: fulano me ordenou, agora eu sou um apóstolo, depois eu vou ser um sacerdote, depois eu vou ser um anjo, um querubim. Não está faltando muito para chegar lá. Mas não existe apóstolo hoje, irmãos. A menos que alguém tenha recebido por revelação, mas não existe uma revelação. Hoje alguém recebe o evangelho através dos homens, você vai e prega. Mas no caso de Paulo, não recebi de homem nenhum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro mensageiro, ele prega a palavra de Deus revelada. Ele não prega o que ele bem entende, o que é fruto da sua imaginação, o que porventura ou eventualmente possa agradá-lo, ou agradar a igreja, ou a quem quer que seja. Ele prega a revelação de Jesus Cristo, dada aos apóstolos e registrada na palavra de Deus. Esta é a revelação que temos hoje da parte do Senhor. E diga-se de passagem, suficiente para nós e para a igreja do Senhor hoje, nos nossos dias. E nós temos aqui então a segunda marca. A primeira marca é que o verdadeiro mensageiro não procura agradar a igreja a homem nenhum, mas é Cristo. Agradar a Cristo como servo que é dele. A segunda marca de um verdadeiro mensageiro é que ele procura agradar a Cristo pregando o Evangelho de Cristo, a revelação de Cristo Jesus. Então aqueles apóstolos todos foram vasos nos quais a revelação de Deus foi depositada. E depois o Espírito disse: olha, agora escrevam o que está sendo revelado a vocês. Lembram-se de Apocalipse? O livro de Apocalipse? João tem aquela revelação dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, do juízo final, do destino dos ímpios, do destino dos santos. E aí Deus fala: agora você escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras
Você tem dúvida do apostolado de João? Não. Ele recebeu também o Evangelho por revelação, assim como Pedro, assim como Paulo e todos os demais apóstolos do primeiro século. Quando eles morreram, não tem mais apóstolo. Ah, mas eu recebi uma revelação. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Está procurando agradar a si mesmo e começa a propalar, a disseminar as suas heresias, as suas mentiras, travestidas de verdade. A verdade de Deus, irmãos, Paulo compara com leite puro. E tem um cidadão chamado Irineu de Leão, grave esse nome, Irineu de Leão. Ele veio no segundo século, e ele escreveu várias obras, e tem uma obra muito robusta de Irineu de Leão chamada Contra Heresias. É um livro bastante denso. O título dessa obra foi Contra Heresias, e ele falou o seguinte, abre aspas, Irineu de Leão, segundo século. Ele falou assim: a verdade de Deus é como leite puro, mas os falsos mestres colocam gesso no leite de Deus. Fecha aspas. Aí ele continua dizendo assim: os incautos que desconhecem o gosto do leite genuíno, bebem leite contaminado, crendo que estão sorvendo a pura verdade do Evangelho. Os incautos, os ignorantes, bebem um leite contaminado com gesso, e você vê pessoas aí aos borbotões, ouvindo heresias terríveis e aceitando, assimilando como verdade. Não, todos somos filhos de Deus, o inferno não existe, pecado também não existe pecado do lado de baixo do Equador. Cantava o Ney Matogrosso há tantos anos atrás, quando eu era adolescente, ou para não dizer criança. Essa é a ideia corrente até os dias de hoje. Não há pecado, não há do que se arrepender. E vem Jesus, a plenos pulmões, de forma altissonante, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Vá comigo para uma outra carta de Paulo, já mencionada aqui, mas eu quero ler algumas passagens, as cartas pastorais de 1 e 2 Timóteo. Eu quero começar com 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Veja a ênfase do apóstolo Paulo. Se não quiser abrir, acompanhe, ouça. Veja a ênfase do apóstolo Paulo, que ele dá à genuinidade do Evangelho e a precaução que temos que ter no sentido de preservar esta verdade intacta, incontaminada do gesso, das heresias, das mentiras falaciosas, de falsos mestres que até hoje se levantam para agradar não a Cristo, mas a si próprios e aos homens. 1 Timóteo 4,16, eu acho que é só a parte B desse verso. Não, só a primeira parte. Ele fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora veja o capítulo 6, vira a página da sua Bíblia, capítulo 6 da primeira carta, versos 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Agora entremos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14, eu passo a ler. 1, 13 e 14, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Verso 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Virando a página, capítulo 2, verso 2 e verso 15. Verso 2: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora, o verso 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora indo capítulo 3, versos 14 a 17. 3, 14 e 17, eu passo a ler. Tu, porém, falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste
e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem Timóteo aprendeu? De Paulo. Timóteo, saiba de quem você aprendeu, de mim, e que eu recebi do Senhor, e agora estou entregando para você. Paulo escreveu essa carta semanas antes da sua morte. Ele está dizendo: Timóteo, agora é com você, eu já estou partindo, a minha morte é iminente. Preserva o padrão das sãs palavras. Não permita, Timóteo, que esse leite genuíno seja contaminado. Não contamine você esse leite, nem permita que ninguém, sob nenhum pretexto, contamine este evangelho santo, este evangelho puro e simples, por um lado. Mas o povo inventa corrente, não é? Campanhas, copo de água em cima da televisão, roupa amarrada, dada no nó para você levar para desatar o nó, para desembaraçar a sua vida, levar um fio de cabelo, um retrato, uma foto da pessoa que está doente na sua casa e que se recusa a ir à igreja. Sabe que nome Paulo dá? Tudo isso, nessa mesma carta, no capítulo 4, Paulo chama de fábulas. É como a fábula da mula sem cabeça, é como a fábula do Minotauro, essas coisas, né? Do sítio do pica-pau amarelo. Paulo diz que isso tudo são fábulas, inventadas pelos homens, que procuram cooptar pessoas incautas e ignorantes, que oferecem um leite com gesso, um evangelho contaminado. Eles querem apenas engordar as ovelhas, para depois tosquiá-las, tirarem toda a lã que puderem, se locupletando da fé, como se fosse comércio. Pedro fala, na sua primeira epístola, que nos últimos dias levantar-se-iam falsos mestres e fariam do evangelho comércio, negociariam, iriam comerciar a fé, como um produto que é vendido, que é comprado. Pois é, a Escritura está se cumprindo, porque a Escritura não pode falhar. Agora, eu vou ler o último verso. Eu li o 14, não foi? Eu vou ler o 15 e 16. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Irmãos, ao discurso do Papa Francisco e do Caio Fábio, as pessoas aplaudem. Mas aqui não são todos que aceitam, que recebem esta palavra, que fala de viver uma vida de santidade, viver uma vida de pureza, não se contaminando com este mundo. Mas as pessoas ouvem esses pregadores e dizem: eis aí um homem de Deus, quando na verdade não são. Como é que eu posso saber? Avaliando-os à luz da palavra de Deus. Um verdadeiro mensageiro não procura agradar a homens. Um verdadeiro mensageiro, um verdadeiro arauto de Deus, não prega outra coisa senão o evangelho, puro e simples. Não importa em quem doa ou deixe de doer, não importa quem gosta ou deixe de gostar, não importa quem fique na igreja ou saia da igreja, o evangelho é esse. Paulo diz: eu não recebi de homem algum. Esse evangelho eu recebi do próprio Senhor Jesus, de primeira mão, por assim dizer, né? Ele recebeu do próprio Senhor Jesus. E os Gálatas não tinham mais motivo nenhum para questionar a apostolicidade de Paulo. Paulo não anunciava um evangelho que ele mesmo fabricou, que ele mesmo engendrou na sua mente. Não. Muito pelo contrário. Paulo repelia, ele rechaçava qualquer tipo de ameaça, qualquer coisa que pudesse ameaçar a integridade da verdade, a integridade do evangelho. Por isso que no final da sua vida, lá no finalzinho da carta de Timóteo, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada.
a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Mas antes dele dizer isso, ele diz assim, ele fala para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Aí Paulo diz: e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você conhece pessoas do seu círculo de amizades que se entregam às fábulas? Você chega na casa delas, tem um copo de água em cima do rádio, e elas fazem aquela oração, achando que estão diante de um homem de Deus, de um pregador verdadeiro, genuíno, enviado de Deus, mas não é. Está diante de um falso profeta. Um falso profeta. Para finalizar, voltando aos Gálatas, a carta aos Gálatas no capítulo 1, eu queria ler os versos 3 a 17, que é a parte final e a terceira marca, a terceira característica do verdadeiro homem de Deus. Diz assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que ele separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios, entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Lembram-se? Essa igreja também estava sendo assediada pelos judaizantes. E Paulo fala assim: vem cá, tem judeus aí tentando fazê-los voltar à antiga lei? Paulo diz: eu posso falar com autoridade, porque entre os judeus eu me destaquei, eu me avantajei como alguém extremamente zeloso. Paulo está dizendo que na sua idade não havia ninguém que o superava em zelo quanto ao cumprimento da lei de Moisés. E Paulo está dizendo: esses judeus aí que estão engatinhando, esse caminho que eles estão apontando para vocês, eu já passei por eles, por esse caminho, melhor dizendo, e eu passei com muita desenvoltura e celeridade. Não esses estão engatinhando e tentando enredar-vos, engodar-vos, pregando uma heresia, fazendo-os ou tentando fazê-los voltar à antiga aliança, à lei. Paulo então aponta para o seu caráter, para o seu testemunho, para a sua vida. Então, quando você estiver vendo um pregador, procure saber também como é a sua conduta, como é a sua vida, qual o seu histórico. Faça uma anamnese, né? Procure saber com quem ele anda, onde ele anda, o que ele faz, a sua vida particular, até onde você puder saber, porque muitas vezes, como o próprio Senhor Jesus disse, que pelos frutos conhecemos a árvore. E a gente sabe de pregadores que se auto-intitulam pregadores em nome de Deus, cujas vidas, irmãos, moralmente falando, são um fiasco, são pífias, do ponto de vista moral e ético. Cometem toda sorte de iniquidades, fazem negociatas, até para comprar tempo em rádio, tempo em TV, para pregar o Evangelho, mas através de meios escusos, aceitando dinheiro de origem questionável, lavando dinheiro. Uma vez eu vi um pregador desse, alguém perguntou, ele abriu lá um papelzinho, né? Costuma abrir papel e responder. Aí perguntaram: missionário, o senhor aceitaria o dízimo de alguém que jogou na loteria? Ele fechou o papel e disse: claro. Ele já cometeu um pecado, né? Para evitar que ele cometa um outro pecado no dízimo, eu vou aceitar o dízimo dele. Porque ele fica só com o pecado de ter jogado na loteria, não vai ficar com o pecado de não ter dizimado. Então aceita dinheiro de ladrão, de sequestrador, de bandido? A gente entende porque havia um Judas
no colegiado apostólico que roubava da bolsa que pertencia ao colegiado apostólico. Ele metia a mão na bolsa. Não é coisa nova não, irmãos. Não é coisa apenas do século XX ou do XXI, não. É do século I. Não se espante, não se assombre. E como isso tem acontecido? Mundo afora. Pregadores que caem em desgraça e em pecado. O apóstolo Paulo diz: olhem para a minha vida, vejam o meu testemunho, compare com a vida desses que estão aí entre vocês, se dizendo servos de Deus, mensageiros do Senhor, e não são de fato. Então aquela igreja teria que ver o seu posicionamento com respeito a Paulo. A igreja de Corinto chegou a pensar que Paulo era um mercenário, que ele era um embusteiro, que ele não era um verdadeiro pregador, um verdadeiro servo de Cristo. Ele procurava agradar a homens mesmo, e a si próprio, e não a Cristo. As igrejas da Galácia de Corinto não foram as únicas a pensar isso do próprio apóstolo Paulo. Paulo diz que aprove ao Senhor revelar o seu Filho nele e chamá-lo para ser um pregador entre os gentios. Ele não consultou carne nem sangue, nem homem nem algum, nem aos apóstolos antes dele. Ele simplesmente, prontamente obedeceu ao chamado de Deus, que lhe fora dado por revelação. Mas tome cuidado, quando alguém outro se chega a você e diz: eu recebi uma revelação de Deus. Tenha muito cuidado. Essas revelações não procedem de Deus. Não tem sua origem nos céus. A revelação de Deus está aqui, é a sua verdade. É nela que devemos nos estribar. Ela deve ser a batuta que rege as nossas vidas. Deve ser o diapasão pelo qual afinamos a nossa vida, o nosso instrumento. É a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. O Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que passar disso, irmãos, são trevas que conduzem ao abismo. Eu posso imaginar quantas pessoas foram cooptadas por esses falsos mestres e elas deram crédito a eles e hoje estão completamente desiludidas com as igrejas. Não querem nem ouvir falar de evangelho, nem de igreja, nem de pastor, nem de crente, porque ali atrás eles foram enganados, ludibriados, foram engodados por falsos mestres. Lá em Mateus 24, Jesus começou o seu sermão escatológico dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos.